Há 503 anos atrás acontecia uma divisão de águas no mundo através de um cara que se mostrou contra a sua religião para tentar trazer de volta princípios e valores cristãos. Esse cara chamado Lutero deu início ao que nós chamamos hoje de Reforma Protestante. Hoje estamos em Juazeiro da Bahia, estou passando por aqui para trazer uma mensagem para você, aproveitando que nós estamos vivendo um período de celebração por causa da Reforma Protestante. Na Antiguidade, a Igreja Católica criou um processo de indulgências que nada mais era do que fazer com que as pessoas pensassem que uma moedinha caindo num cofrinho poderia gerar uma alma que sairia do purgatório para o paraíso. Essa visão foi algo que incomodou Lutero, mas não foi somente isso que trouxe ele a pensar e revolucionar a mente e a fé das pessoas que estavam naquela época na Alemanha. Lutero, na verdade, se confrontava também pessoalmente com o seu pecado, com a sua própria vida, e Lutero teve a oportunidade de ser confrontado também pelo próprio Evangelho, mas diferente de muitos, Lutero foi confrontado pelo Evangelho e Lutero aceitou o Evangelho como verdade para si. Lutero entendeu que somente pela fé o homem é justificado, que somente Deus pode justificar o homem, que não há moeda nem prata que possa pagar por isso. Eu preciso frisar que a Reforma Protestante não pertence a uma igreja, não pertence a uma pessoa, e não tem apenas uma pessoa como reflexo do que aconteceu há 503 anos atrás. Muito antes de Lutero, muitos outros morreram por causa do Evangelho, pessoas que se levantaram contra a Igreja Católica. Lutero foi uma pessoa que passou por esse processo, sobreviveu a esse processo, mas muitos outros participaram junto com Lutero e muitos outros viveram o momento da Reforma, contribuíram para a Reforma após Lutero. É verdade que nos tempos de hoje nós vivemos momentos em que muitas igrejas acreditam que a reforma é apenas dela, assim colocam a reforma com a sua denominação, ou outras igrejas acreditam que a reforma foi algo que ficou muito no passado. Eu acredito que a reforma aconteceu há 503 anos atrás, mas a reforma protestante ela é totalmente atual para os dias de hoje. O ser humano precisa estar constantemente revendo seus dias, seus passos, sua maneira de viver e sua relação com Deus. Porque nós podemos abrir mãos daquilo que aconteceu antigamente e muitas vezes nos entregarmos a amores e desejos dos dias de hoje que não pertencem ao Evangelho. Acredito que o que vale como reflexão para os dias de hoje, nessa data de 503 anos de Reforma Protestante, não é celebrarmos o marco de que uma pessoa um dia viveu para fazer essa reforma, mas sim de que forma ela chega até nós hoje no século XXI, de que maneira nós vivenciaremos essa reforma protestante, que papel eu tenho dentro dessa reforma. Cristo ainda continua essa obra em mim, a cruz perdeu o seu valor ou não? Eu espero que essa reflexão ela fale o seu coração, faça com que você pense sobre a sua maneira de viver a fé cristã. A Igreja do Senhor ainda continua em processo de reforma. Se nós começarmos a pensar numa igreja que coloca seus pés numa cidade, num lugar e cresce apenas de forma religiosa, essa igreja precisa urgentemente de uma reforma. Essa igreja precisa ressurgir com aquilo que talvez um dia, muito tempo atrás, foi o motivo de ser colocada essa igreja naquele lugar. Igrejas que perderam a visão de levar o Evangelho para fora precisam urgentemente de uma reforma. Igrejas que colocam sacramentos e processos religiosos na frente de vidas de pessoas que estão morrendo sem o Evangelho precisam urgentemente de uma reforma. Pense sobre você, pense sobre a sua igreja, como você contribui para que essa reforma ainda continue. E pense sobre o teu coração, se a tua visão de cristão, uma mente que você tenha, se não está renovada em Cristo, ela também precisa de uma reforma. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo.